rapaziada, muito boa noite aí, bom dia, boa tarde ou boa noite, né, dependendo do horário que você vai estar vendo esse vídeo. Mais um vídeo gravado aqui no canal, hoje aqui com o Carlos Tavares do Recanto da CV. Daqui a pouco ele vai se apresentar e deixar o arroba dele aí para vocês seguirem aí também no Instagram, né. Primeiro pedir aí a contribuição de vocês, né, para deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal para fortalecer, para a gente continuar aqui o nosso trabalho, né. E vamos hoje aqui reagir à coletiva do Thiago Carpini após a eliminação vexatória, mais uma na temporada da Copa Sul-Americana. Estou vestindo até preto hoje em luta ao Sport Clube Vitória, né? E também após o react aí da coletiva, a gente vai falar um pouquinho de nossas opiniões, né? Em relação à continuidade de temporada, se Carpini deve ou não deve continuar, o que é que precisa melhorar aí no elenco, beleza? Então, Carlos, seja bem-vindo, meu irmão, mais uma vez ao nosso canal, ao nosso vídeo. É com você. Valeu, muito obrigado pelo convite. Nem tão bom assim, né? Dia, tarde ou noite, mas estamos aqui para cumprir nossas funções de alimentar quem está assistindo desse conteúdo. Traga suas opiniões aqui nos comentários também, que a galera do Visão Colossal deve debater, né? E vamos seguir aí para a gente ver o que o Carpini falou. Bacana. Vamos lá, eu não ou escutei ainda a coletiva de Carpini, não tive esse estômago ainda para escutar mais uma coletiva, né? Eu vi que o vídeo é bem curto, né? Geralmente as coletivas de Carpini, principalmente quando são jogos no Barradão, são mais longas, né? Até porque tem as perguntas lá em loco. Então essa de ontem Na foi. Sul-Americana não pode enviar pergunta online, né? E aí Sim. ninguém das mídias independentes viajou, acho que foi um jornalista de lá mesmo e uma pergunta da TV Vitória. Vamos ver que eu também não assisti ainda. Então vamos lá. A gente vai colocar aqui para iniciar o vídeo e a gente vai pausando e vai comentando com o passar do vídeo. Coletiva de imprensa pelo Thiago Carpini, pelo jogo entre Universidade Católica Equador e Vitória. Profesor, que yo no tuvo que consultar el examen del juego en el partido, cuáles son los speeds que quedan, porque si todavía alguien sus créditos por un buen resultado. Rapidinho aqui, cara. Assim, a gente vai entender só que ele vai. Que eu não entendi nada da pergunta por enquanto. Pela resposta aí, vamos Mas pela vamos pela resposta. resposta. Yo soy Thiago para seguir para ver para ele por não que se tudo a depressa. Boa noite. Nossa cabeça de nação, entender o que de tantas coisas acontecendo corriqueiramente no nosso projeto. Para sermos sábios, agora inteligentes, é uma eliminação muito dolorosa. A preocupação agora é retomar. Nós temos uma competição nacional muito difícil, na qual nós precisamos que nenhuma resposta para nós é sonhamos muito com essa Sul-Americana, sonhamos muito com essa área no passado, trabalhamos muito para que ela precisa. Imaginávamos hoje que foi muito possível palpar que seria em nossas mãos o avanço de fase, a situação de frustração, de tristeza, mas seguir lutando, seguir trabalhando e voltar também. Bueno, Cara, assim, até para escutar Carpini foi bem complicado, né? Eu peguei 2 pontos assim que ele falou no início que foi uma eliminação dolorosa. Sim, Logo depois ele fala de retomar, né? é. Esse retomar que já tem algum tempo que tem que retomar, né? Já a segunda eliminação aí na temporada que é bem é, frustrante, né? Vamos chamar assim. A primeira foi na Copa do Brasil pro Náutico. E ontem o Vitória próprio se eliminou, né? Então isso que deixa a gente mais chateado. E viu que primeiro a gente tinha a impressão da dificuldade por conta da altitude, viu que quando entrou em campo essa dificuldade não existiu, né? O Vitória se portou bem lá na altitude, eu achei, minha opinião, que o Vitória se portou bem, me surpreendeu nesse ponto, né? Mas acabou sendo eliminado por ele mesmo, né? E a questão de retomada, acho que a entrevista, vamos ouvir aí o que é que ele vai continuar falando, mas foi daquelas bem
obrigatórias, né? Porque tem que dar entrevista, não tem pra onde correr. E acho que a fala deve ter sido bem normal, bem básica, mas vamos tentar. Não sei se ele pegou também direito a pergunta, né? Pergunta, Ou se ele é verdade. só deu aquela de, pô, vou falar sobre o jogo, sobre a situação aqui. Infelizmente, né? Porque já citando a eliminação, você citou bem que o Vitória se auto-eliminou nesse jogo contra a Universidade Católica, contra o Defensa e contra o Cerro Largo também, que a gente não venceu nenhum no Barradão. Mas, assim, acho que a questão da altitude ela pode ter até influenciado no quesito cansaço, mas o Vitória, mais uma vez, muitas vezes, um longe do outro, Jamerson pegava a bola na ponta, não tinha ninguém para aproximar, era a repetição do filme, por mais que na altitude dava para ter tido uma postura um pouco diferente, que já teve, mas a gente precisa de muito mais do que isso para virar essa chave. Vamos ver o que vai falar. Tuve yo única por el bache porque sí, acá capitalizaron el bueno porque el equipo absorbió la segunda parte, tuvo todo para conseguir un buen resultado. Conte parió el cartel porque vimos que incluso los cambios hizo para poder los cambios salir de esa liquidencia extraordinaria. Sí, Antes de tomar um gol da maneira que nós tomamos, nós tivemos diversas oportunidades. No primeiro tempo, tivemos aí pelo menos umas 2 ou 3 oportunidades. E no segundo tempo, pelo menos 2 chances muito claras, muito graves, que nós precisávamos ser mais eficientes, e essa falta de eficiência que nos custava resultado. E não só na Sul-Americana, hoje com a eliminação, mas também nos campeonatos. A gente precisou. Ele falou aí da falta de eficiência, né? E não foi só nesse jogo, a gente já vem comentando isso talvez desde o início da temporada, né? Menos no início dela por conta dos adversários que a gente enfrentava, né? Não, e até lá eu me lembro que fazia pós-jogos contra o Porto e tal. Esse contra o Porto, acho que contra o Jequié também, ou Jacobina. Eram jogos que o Vitória vencia por 1-0, Souza também na Copa do Nordeste, Sim. vencia por 1-0 e Janderson tinha chance de fazer outros. Não só Janderson, mas era o nosso camisa 9 na época, era o ponto central dos debates e tudo mais. Mas assim, o Vitória vencendo esses times por 1-0, era pauta essa falta de eficiência do Vitória por não fazer mais, porque tinha chances muito claras assim, Exato. e a gente não convertia. E ontem a gente pode contar aí, o Mateuzinho teve 2 chances muito claras, uma aqui no primeiro tempo, que ele finalizou mal, né? O goleiro tirou, a segunda que o zagueiro tirou em cima da linha. Ele teve uma terceira ainda que o goleiro fez uma Chutou de boa fora. defesa, né? Que ele chutou de fora. Mas a gente teve muita chance de matar o jogo ontem, de ganhar o jogo muito fácil. E durante a O próprio partida... Janderson, que foi o nosso 9 ontem, teve umas 2 ou 3 chances, né? E eu tava até na hora da partida, quando foi expulso o jogador do Católico, eu até mandei uma mensagem pra Rafa, falei, cara, não tô gostando dessa expulsão. Eu não tive reação. Estou lamentando a expulsão por conta que agora o Vitória vai precisar propor o jogo, e a gente sabe que a dificuldade do Vitória é essa. Né? Então, e logo depois da expulsão já veio o Walter fazendo isso aqui, mas durante o primeiro tempo todo o Vitória não mudou a postura. Sim. Parecia que era, vamos ficar aqui, segurar esse 0-0 e no segundo tempo a gente vem. No segundo tempo também não teve nada. Porque já uma batida normal dos jogos do Vitória de Carpini, né? Principalmente em 2025, a gente já debateu isso aqui algumas vezes, em lives, em vídeos gravados também, já a questão de controlar sem ser agressivo, né? E para no segundo tempo tentar ser mais agressivo para poder ganhar o jogo, né? A gente já fez um vídeo só sobre isso, sobre essa questão de controlar o jogo sem machucar o adversário. Isso incomoda muito, né? Incomoda pelo menos a gente aqui do canal, incomoda muito essa postura que o Vitória tem durante as partidas, né? Não, e assim, nessa postura um tanto quanto questionável por mim também, a gente teve essas chances criadas, citadas pelo próprio Carpini, e até a do primeiro tempo de Mateuzinho, acho que foi uma displicência assim na batida, sabe? Que ele só tentou botar o pé na bola, não teve nem a forma de como bater. Enfim, tá complicado. Vamos lá, vamos seguir aqui. Acho que acabou, né? Na verdade, a coletiva. Deixa eu ver. A coletiva. Acabou sim. Acabou.
Entrevista de imprensa do professor Thiago Carpini encerrada. Então, Carlos, agora depois de a gente ter debatido aí, né, ter reagido à entrevista de Carpini, queria escutar um pouquinho de você, o que é que você vê aí de expectativa, né, para continuidade da temporada, né? O brasileiro continua, o Vitória continua em 2 competições, o brasileiro que é o foco, né, como sempre já foi falado, e ainda tem a Copa do Nordeste, né, que vai voltar aí depois do Super Mundial aí no segundo semestre. O que é que você tem aí de expectativa em relação à continuidade do próprio Carpini? O que é que você enxerga aí para essas cenas aí, né, dos próximos capítulos? Cara, primeiro eu vejo que essa continuidade já tinha que ter um basta há algum tempo. Ontem, para mim, foi o limite do limite do limite. Hoje o Vitória já deve estar em São Paulo para treinamentos para o jogo contra o Corinthians. E aí tem essa questão de, pô, espera para demitir quando vier para Salvador. Até entendo, beleza, mas assim, é um clima que está insustentável. Eu vejo um Vitória repetindo atuações que eu acabo me questionando enquanto torcedor se esses caras que estão em campo, não é nem fazendo de propósito, mas assim, tem alguma situação psicológica ali que não está indo para frente, porque eu acho esse elenco um tanto quanto limitado, mas eu acho muito capaz de fazer mais do que está fazendo. Eu concordo. E a gente bateu num teto assim com o Carpini que parece que não tem saída a alguns jogos. São 3 vitórias em 18 jogos, 4 em 21. São 3 em sequência que assim culminou numa crise, querendo ou não, né? É um Bavi, como aconteceu com a mais. O Santos dentro de casa jogando, nem precisou de Neymar para vencer o Vitória. Esse Santos que está passando perrengue aí na temporada. E mais uma vez com a mais contra a Católica. Que não foi a primeira vez, né? No Barradão contra essa mesma Católica, o Vitória em alguns momentos. A gente empatou o jogo depois que ficou com a mais. Exato. E aí, aquele bufa-bufa para ver se conseguia e nada fez, né? Conseguiu um empate, mas depois nada fez. A virada era indispensável naquele momento. O Vitória acabou sem vencer na Sul-Americana, jogando dentro do Barradão. Então, assim, para mim é insustentável e a gente começa a pensar na janela do meio do ano, porque faltam 2 jogos para a pausa. E aí tem a questão Maneca também, porque vai ter que ter um novo treinador, na minha visão, sim, mas também vai ter que ter o diretor para fazer contratações, para gerir esse elenco acima de tudo, né? Porque a gente fala muito em contratação, mas até a gestão, como é que vai ser feita? Porque vai ter gente que vai ter que ir embora. O Maneca tem esse pulso? Acredito que não, como diretor não. Eu já comentava com algumas pessoas, né, alguns amigos, aí nos grupos que a gente participa também. Eu acho que o trabalho de Carpini já chegou no teto, né? Eu não consigo mais enxergar ele extraindo nada desses atletas que estão aí, né? E particularmente, eu acho que tecnicamente o elenco desse ano de 2025 é melhor do que o de 2024. Tecnicamente, sim. A gente tem peças com mais qualidade técnica, né? Não quer dizer que são melhores jogadores, enfim. Eu acho que em qualidade técnica eu acho melhor do que 24, né? E o trabalho que Carpini fez na sua chegada ano passado, ele conseguiu extrair ao limite do nível dos atletas que a gente tinha. Então, que bom que a gente conseguiu ficar na 11ª colocação na Série A, que bom que a gente permaneceu na Série A. Que foi bom a gente classificar para uma Sul-Americana, sim, eu acho que é importante sim, né? Mas para 2025, eu acho que já chegou esse trabalho no teto, ele não consegue, na minha visão, extrair mais nada desse elenco, né? Então eu acho que essa saída ou essa substituição é inevitável. Eu acho que precisa acontecer, precisa aproveitar essa janela de meio de ano, né? E não deveria esperar chegar o jogo do Cruzeiro para poder fazer essa troca. Eu acho que não, já teria que ser feito antes, já agora no jogo do Corinthians mesmo, né? Que a gente vai sem perspectiva nenhuma de ganhar esse jogo do Corinthians com Carpini, né? Então a gente vai com perspectiva de não ganhar com um novo treinador, né? E aí muita gente fala, troca só o diretor de futebol, só o Manuel Tanajura pode substituir e continuar com Carpini. Vamos colocar um diretor de futebol que tenha mais pulso, que tenha mais experiência de mercado, mas aí eu já enxergo um outro problema que seria o confronto desse novo diretor com mais know-how, com mais nome de mercado, com mais experiência, em choque com o próprio Carpini, né?
esse jogo de ego, de quem manda mais, de quem vai falar mais alto, de quem vai assinar, de quem vai contratar. Então eu Até vejo isso porque o que se como. fala por aí é que o Carpini que promoveu também essa chegada do Manuel Tanajura Sim, Neto sim. na direção, né? E eu não duvido, assim, particularmente eu não duvido que tenha acontecido isso para ele ser o controlador da situação. Né? E é o que a gente escuta, é o que a gente fala, a gente não pode aqui estar afirmando que foi ele que. é, Isso. a gente sabe que ele participou das contratações desse ano, lógico, a gente sabe disso e influenciou muito nas contratações. Né? Mas aqui vai ser leviano da minha parte falar que foi Carpini que contratou todos os atletas, eu não vou dizer isso. Né? Mas que a gente sabe que ele participou, que deu muito pitaco, e ele fazer isso com um diretor de futebol que está entrando agora no mercado, que é cria do Vitória, que não tem experiência na Série A, é muito mais fácil do que ele pegar um Anderson Barros da vida, por exemplo. Ele nunca vai apitar com o Anderson Barros, né? Então, o meu receio de ter só a troca do diretor de futebol por um mais experiente é esse choque que vai ter. O diretor vai falar: Carpini, você não pode se pronunciar assim numa coletiva, não pode expor o seu elenco como você está fazendo. Então eu não enxergo o Carpini fazendo isso. Né? O ego lá em cima de estar dando satisfação ou atendendo o desejo de um diretor de futebol. Então eu acho que essa troca dos dois, de um diretor sim para negociar com atletas com mais potencial, com outro treinador com mais potencial, que tem alguns no mercado, que muita gente fala: vai tirar Carpini e vai colocar quem? Tem sim, tem gente para trocar aí, tem gente para colocar no lugar. Né? Carpini não é o último treinador que vai Assim como estar. ele chegou totalmente desconfiado aqui. Exatamente, exatamente. Né? Então acho que essa troca de fato é inevitável, já deveria ser feita, na minha opinião, já passou da hora de ser feita e a gente precisa de fato aproveitar essa janela aí que vamos ter aí do Mundial, né? Para chegar esse novo treinador, chegar novos atletas, ter um novo pensamento, uma nova forma. E, enfim, acho que o Vitória precisa não perder esse time aí. Né? Não concordo. Eu acredito que o que a gente vê na coletiva muitas vezes, por mais que o cara esteja ali num cenário de, digamos que contrato, porque ele tem que estar ali todos os jogos, às vezes ele não queria eventualmente se não pudesse, mas tem que estar. Acaba transparecendo um pouco do, digamos que, Carpini real. E aí eu trago isso para o dia a dia. Não é que eu estou falando que ele é grosseiro com todo mundo, não estou falando isso. Mas, assim, traz uma sensação de que um ano, um pouco mais de um ano com esse cara, existe a grande possibilidade de ter um desgaste internamente. Eu Sim, acho que esse desgaste aconteceu eu concordo. na vivência com os jogadores. É, alguns comentários que a gente vê que assim, tem problemas de vestiário e também a gente não vai afirmar isso aqui, né? Porque a gente não está no clube, não vivencia o dia a dia do clube, também a gente não vai cravar A isso daqui. Mas eu acho que a gente. percepção do que ele aparenta, né? Sim, exatamente. A gente vê eles em algumas coletivas já mais cabisbaixo, né? Até na própria beira ali do gramado a gente já vê a postura dele diferente do que era o Carpini de início até de ano, do ano passado. Né? Então acho que acredito sim que existe esse desgaste aí, o trabalho dele no Vitória chegou no teto. E eu, pelo menos eu, não vou crucificar, né, o próprio treinador. Assim, ser grato pelo que ele fez pelo clube, era o trabalho dele, de fato. Se o Boa, Vitória, importante. se o Vitória contratou ele, era para vir resolver o problema que a gente tinha, né? Ser grato pelo que ele fez, a gente sabe que a manutenção, né, a permanência do Vitória na Série A de 2025 teve muito do trabalho de Carpini, sim, né? Ele influenciou muito na manutenção, soube entender o que era o Vitória muito rápido, né? Mudou ali a forma de jogar algumas vezes. Então a gente de fato tem que ser grato pelo que ele fez, né? Foi o trabalho que ele tinha que fazer, mas de fato precisa ser grato. E em vida que segue para ele num outro clube, e o Vitória também tem que seguir a vida dele porque a temporada pode estar em jogo aí, né? E além de ser grato, eu acredito que, na minha percepção, é um bom treinador, um cara que tem uma visão de futuro aí, uma previsão, digamos assim, de futuro, com 40 anos ainda, muito boa. É um cara que vai crescer na carreira, eu tenho certeza disso. O pedido pela saída do Carpini não fala sobre o treinador Carpini, fala sobre o momento, sobre Sim, como ele está no grupo agora, né? Então, para a galera depois não falar, pô, vocês falaram que o Carpini é ruim, não. A gente está
distinguindo duas situações aqui. O Carpini, para mim, é um bom treinador, mas no momento não cabe, né, no contexto do Vitória. Mas... até puxando um gancho desse seu comentário, que a gente precisa distinguir os momentos, né? Ele foi até meio grosseiro, no meu ponto de vista, na última coletiva do jogo contra o Santos, que questionaram, ele perguntaram que a torcida saiu chamando ele de burro, e ele falou, o burro aqui foi o que classificou para a Sul-Americana e agora eu sou burro. A questão não é essa, né? Ótimo que você classificou para a Sul-Americana, mas o momento não é bom, né? Então os trabalhos são feitos de ciclos, eu enxergo assim. Eu acredito, né, no meu ponto de vista, que o ciclo de Carpini no Vitória chegou ao fim. Perfeito, estou contigo. E acho que já deveria também ter tido essa troca para ter um clima mais leve para o jogo contra o Corinthians. Acho que não vai ter muita diferença não, tá, com o Carpini no comando. Então que o clima seja mais leve, pelo menos. Sim. Ao que tudo indica, vamos com ele e vamos ver o que vai acontecer. Maravilha, então. Carlos, obrigado mais uma vez aí. Você já é da casa, né? Participa aí a gente de algumas lives. Agora também a primeira vez aí num vídeo gravado. Obrigado mais uma vez pela sua presença aí, meu irmão. Valeu, eu que agradeço, Matheus, galera do Visão Colossal e aos inscritos que acompanharam. Deixa um like, se inscrevam aí no Visão Colossal, lá no Recanto do SCV também. E agradeço demais pela participação. Só confirma aí, @SCV Recanto do SCV no Instagram, não é isso? Também, isso. Pronto, maravilha. Obrigado a todos aí, deixa o like, galera, se inscreve aí no nosso canal. Tamo junto e até a próxima.